Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Outubro chegou e com ele lições bíblicas especiais. Esse mês comemora-se o Dia das Crianças, o tão famoso 12 de outubro. E nós iremos trabalhar com essa temática. Vamos mostrar para as crianças que elas são especiais, não apenas por ganhar de algumas pessoas uma vez por ano uma sacolinha com doces, com bombons ou presente. Elas são especiais porque nasceram por um chamado. E esse é o tema que nós iremos trabalhar esse mês. Nascidos por um chamado. E a primeira lição, nós iremos falar sobre o chamado de Samuel. Fiquem comigo até o final desse vídeo e conheça o planejamento de aula, as atividades, o álbum de figurinhas, o card de memorização e um super livro 3D, aquele livro que vocês tanto amaram no mês de setembro. Nós estaremos disponibilizando de bônus em algumas lições, aqueles livros que as crianças também amam bastante, chamam muita atenção das crianças. E agora nós vamos conhecer o planejamento dessa aula. Bem pessoal, aqui nós vamos começar com o planejamento de aula. Nós nessa aula temos como valor ou princípio chamado para servir. O memorizando 1 Samuel capítulo 2, versículo 10 e a base bíblica 1 Samuel capítulo 3. O roteiro da história tem o passo a passo para o professor. Em seguida nós temos o plano de aula. Quais os objetivos desse plano de aula? Destacar o poder do chamado de Deus. As crianças aprenderão que Deus chama cada um para um propósito específico, assim como chamou Samuel. Elas também serão incentivadas a estar atentas e dispostas a ouvir a voz de Deus. Através do exemplo de Samuel, que serviu no templo desde pequeno, as crianças entenderão que podem servir a Deus de diversas formas, independentemente da idade. Duração de aula nós sempre colocamos aqui 90 minutos, mas isso aqui vai ser adaptado conforme o tempo que você tem em sua ministração de aula. Materiais necessários, aquele básico e padrão. Na ministração da aula você vai usar ali 10 minutos para contextualizar a lição. Será a sua introdução. Nós deixamos aqui o hino Samuel, da Minha Vida é uma Viagem. Samuel, 3 palavrinhas. E o menino que ouviu Deus diante do trono. São 3 hinos bem legais. Você vai escolher um desses hinos para introduzir a sua aula. A história de Samuel é bem conhecida pelas crianças. Então é interessante que você use essas dinâmicas para quebrar a rotina da aula, principalmente por se tratar de uma história conhecida. Vamos mergulhar nessa história de uma forma que se torne novidade para as crianças. No Memorizando, nós deixamos aqui uma dinâmica para as crianças memorizarem o versículo-chave da lição, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Para ajudar as crianças a memorizar o versículo, você pode fazer uma dinâmica simples. Cada criança recebe uma imagem de um ouvido. Em círculo, as crianças repetem a frase: "Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo." Elas falam em voz alta, como se estivessem respondendo a um chamado. Repetem isso algumas vezes até que todas memorizem o versículo. Ao final, discutem como ouvir a voz de Deus. Então você vai passando esse ouvido na mão de cada criança e elas vão recitando o versículo. Então, para memorizar, é preciso repetir. Por isso, essas dinâmicas são sempre assim de repetições. Contação da história, 35 minutos e atividades, 20 minutos. Atividade de debate e encerramento, para você que está assistindo essa aula e ainda não é assinante da plataforma ou talvez seja novo assinante aqui. Nós sempre deixamos algumas perguntas de reflexão para que vocês possam encerrar a aula debatendo com as crianças, com os adolescentes. Tem aquela faixa etária que gosta muito de conversar e muitas das vezes nós ignoramos. Então vamos aproveitar esse gostinho de conversar que eles têm, esse prazer que eles têm de conversar e abrir ali uma roda de conversa de uma forma que você não intimide a criança ou o adolescente a falar, mas de uma forma que ele sinta-se à vontade. E para isso, nós deixamos aqui essas dinâmicas de perguntas de reflexão. A minha dica sempre é colocar essas perguntas em uma caixa. Você pode usar sempre aquela caixa das emoções que nós usamos no mês passado com a temática Sentimentos e Emoções. E a criança vai pegar lá na caixa um desses papéis que vai estar cortado com essas perguntas e vai ler para toda a turma e vai responder. Caso ele não queira, você passa a oportunidade para outra pessoa. O que você pode fazer para incentivar eles a falarem é levar sempre um brinde, um mimo, para que eles sejam influenciados e incentivados a participarem. Terminamos aqui o planejamento de aula. Vamos agora conhecer a história de Samuel. Vamos aprender algumas coisas. Como eu falei, é uma história muito conhecida, mas tem uns ensinamentos aqui bem legais sobre essa história. Vamos lá.
Na contação da história, nós começamos com o memorizando. Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 10. E aí você já pode começar a conversar com as crianças, perguntando para elas assim: vocês já ouviram a voz de Deus? Como nós podemos ouvir a voz de Deus? E as crianças irão falar, e aí você começa a contação da história. Lembram que a gente viu sobre a história de Ana lá no mês de maio, onde nós trabalhamos o tema maternidade? Nós estudamos a história de Ana. Hoje nós vamos estudar a história de Samuel. Mas não tem como falar a história de uma criança sem antes falar a história da sua mãe e do seu pai, porque é ali que tudo começa. Bem, a Bíblia conta a história de Ana, uma mulher que era casada com um homem chamado Eucana. A Bíblia diz que Ana vivia triste porque ela não podia ter filhos. Enquanto Ana não podia ter filhos, uma mulher chamada Penina tinha muitos filhos. E essa mulher zombava de Ana e dizia: olha, Deus me deu de presente muitos filhos e a você não deu nenhum filho. Não bastava ter que conviver com a tristeza, o desejo de ser mãe e não conseguir engravidar, Ana precisava conviver com essas humilhações, com esse bullying que a Penina fazia. Só que Ana, ela era crente, e crente, quando precisa de algo, vai falar com Deus. E Ana dobrava os seus joelhos e orava a Deus pedindo o filho. Certo dia, enquanto eles estavam indo para o templo, Ana aproveitou aquele momento, dobrou seus joelhos no templo, orou ao Senhor e disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu faço um voto contigo. Quando ele parar de amamentar, eu trarei ele para te servir aqui no templo, perante o sacerdote Eli. Quem era o sacerdote Eli? Era esse Senhor aqui. Lembra que nós trabalhamos também o pai que não disciplina. Foi uma das lições de agosto. Lembra que nós falamos dos pecados dos filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias? Então, quando o sacerdote Eli viu Ana de joelhos chorando, ela só chorava, ela não falava nada. Ele se aproximou e perguntou como ela tinha coragem de entrar no templo embriagada, bêbada. Olha só, ele achou que Ana estava bêbada. Mas Ana disse: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada, angustiada, porém eu tenho derramado as minhas lágrimas perante o Senhor. O sacerdote Eli viu a sinceridade de Ana e disse: vai em paz, e o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. Ana levantou e foi embora. E passando-se alguns dias, alguns meses, aconteceu o maior milagre na vida de Ana. Ela engravidou. E ela colocou o nome naquele bebê de Samuel, que tem um significado muito especial, porque Deus me ouviu, porque Deus me respondeu. Samuel foi resposta de oração para Ana. Ana tinha feito um voto, lembra? Ana fez um voto a Deus que quando Samuel parasse de amamentar, ela o levaria para servir a Deus no templo perante o sacerdote Eli. E ela cumpriu o voto. Samuel cresceu, parou de amamentar e agora era o momento de entregar o seu Samuel para servir ao Senhor. E assim ela fez. Entregou Samuel ao sacerdote Eli. Quando o sacerdote Eli viu Ana, ele olhou e perguntou: quem é este menino? E ela disse: por esse menino orava eu. Talvez o Senhor não lembre, mas eu sou aquela mulher que entrou no templo triste e chorando. Agora eu trago no rosto um sorriso e em minhas mãos a resposta da minha oração. E assim Ana fez. Deixou Samuel e foi embora. E Samuel cresceu perante o sacerdote Eli, sendo ensinado sobre a palavra de Deus, sobre amar a Deus, sobre amar a casa do Senhor. Samuel, ele usava roupas sacerdotais, ele usava roupas de sacerdote, porque ele amava a casa do Senhor e ele servia de verdade a Deus perante o sacerdote Eli. Essa imagem que você está vendo é Samuel cuidando das luzes do templo, porque o templo precisava de cuidado e Samuel amava cuidar da casa do Senhor. Além disso, Samuel limpava, varria, cuidava de tudo para ajudar o sacerdote Eli, ao ponto de oferecer sacrifícios, coisas que somente o sacerdote deveria fazer. Samuel estava ali auxiliando o sacerdote Eli. Olha a roupa de Samuel, roupa de sacerdote, com o cordeirinho, lembrando de sempre citar para as crianças que hoje nós não sacrificamos nenhum animal para Deus, porque o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, Jesus, veio para morrer por nós, ele já foi sacrificado por nós. E Samuel crescia perante os homens e perante Deus, ou seja, ele agradava aos homens e também agradava a Deus. Certo dia, Samuel estava dormindo e uma voz começou a chamar: Samuel,
Samuel. E Samuel ia lá no sacerdote e ele dizia: eis-me aqui, Senhor, o Senhor me chamou. E isso aconteceu 3 vezes. E o sacerdote Eli mandava Samuel dormir porque não tinha o chamado. Na 3ª vez ele disse: se essa voz te chamar novamente, responda: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Samuel fez exatamente isso. E Deus falou com Samuel. E naquela noite, o que Deus falou para Samuel, o sacerdote Eli queria saber. E quando o sacerdote Eli perguntou a Samuel o que Deus tinha falado para ele, acreditem vocês, a mensagem era uma mensagem pesada, era contra o sacerdote Eli. Sabe por quê? Por causa dos pecados de Ofni e Finéias. Olha essa história de Ofni e Finéias como foi sério. É aí que Samuel se destaca, porque Deus não estava mais falando com o sacerdote Eli. Deus escolheu falar com um menino. Não se sabe exatamente a idade de Samuel. Se sabe que ele foi entregue ao sacerdote Eli quando ele parou de amamentar. Então entende-se que era uma criança pequena. E ele cresceu, a Bíblia diz que ele crescia e agradava a Deus e agradava os homens. Então Samuel entrega a profecia para o sacerdote Eli. E a partir do momento que o sacerdote Eli morre, Samuel ocupa a função de juiz de Israel e profeta. Inclusive, foi este Samuel que cresceu e ungiu um dos maiores reis da Bíblia, que as crianças tanto amam, o rei Davi. Samuel teve essa grande missão, ungiu o primeiro rei de Israel e ungiu um dos maiores reis da Bíblia, que foi o rei Davi. E Samuel exerceu a sua função até o final da sua vida. E o chamado de Samuel não começou na sua velhice, começou na sua infância. Deus não chamou crianças para estarem no banco da igreja, sentados, só ouvindo. Deus chamou crianças para servir também. Você cresce aprendendo e servindo. Deus tem um chamado para a sua vida. E é isso, professores, que nós precisamos ministrar sobre as nossas crianças. Mostrar para elas que elas não estão ali como um enfeite dentro da casa do Senhor. Não como um vaso só para enfeitar uma mesa. Elas estão ali para ser cheias de azeite, para ser cheias da graça de Deus e servir ao Senhor. Elas podem servir tirando ofertas, elas podem servir fazendo leitura da palavra, cantando o hino da harpa. Então que você, professor, no culto de criança da sua igreja, coloque as crianças para trabalhar. Às vezes nós chegamos em lugares que é culto de criança e as crianças não fazem nada. Ficam sentadas, levantam, cantam, sentam novamente e os adultos trabalhando. Tá errado. As crianças precisam trabalhar. Claro, precisam de orientação, serem ensinadas e com certeza elas servirão a Deus como Samuel serviu, com muita excelência. E agora nós vamos conhecer o álbum de figurinhas e o card de memorização. Vamos lá. Bom, pessoal, o álbum de figurinhas, para quem já é assinante, não esqueça, essas figurinhas estão lá no módulo álbum de figurinhas na plataforma. Todo mês nós liberamos 4 figurinhas novas de acordo com as lições. Aqui nós temos as figurinhas, já estão liberadas na plataforma desde o finalzinho de setembro. É interessante você sempre ficar olhando a sua plataforma e nós colocamos aqui, repetimos aqui as figurinhas para vocês economizarem na impressão. A dica é que vocês imprimem as figurinhas em um papel fotográfico adesivo, porque aí a experiência das crianças de cortar e tirar o adesivo é bem legal. Mas claro, você pode imprimir numa folha A4 normal ou no papel fotográfico sem ser adesivo, vai funcionar também. Lembrando que o livro, o álbum em si, está completo lá no módulo álbum de figurinhas. Você pode fazer o download, imprimir tudo e cada mês você vai só imprimir a figurinha referente ao mês atual. Não liberamos as figurinhas todas de uma vez, porque acontecem alterações no nosso currículo e aí seria complicado mudar a figurinha vocês depois de ter impresso. Então por isso nós liberamos as figurinhas todo mês, ok? E agora temos o card de memorização. Pessoal, o card de memorização tem como função as crianças colecionar, guardar na Bíblia, para todas as vezes que elas forem olhar a Bíblia, elas verem aquele card e lembrar da lição. No caderno de atividades, nós temos aqui o texto para as crianças, caso vocês queiram imprimir, palavras cruzadas que as crianças gostam bastante. E quem sou eu? Elas vão lendo e fazendo a ligação aí de acordo com as características para o nome do personagem. Aqui uma dinâmica bem legal, as crianças pequenas vão gostar bastante, que é o telefone sem fio. E aqui nós colocamos o telefone de oração. Tem todo o passo a passo aqui, o material necessário, uma dinâmica que todos conhecem, vai ser bem legal. As crianças vão gostar. E tem aqui também o Samuel. A criança vai colorir, cortar e montar Samuel dormindo, ouvindo
a voz de Deus. Mapa mental para os adolescentes, para as crianças que já sabem ler no geral, caça-palavras e um verdadeiro ou falso. Bem interessante para eles praticarem aí o que aprenderam durante a lição. Lembrando que você não é obrigado a imprimir e levar todas essas atividades. Nós tentamos deixar uma variedade de atividades para você escolher aquela que vai funcionar melhor com a sua turma e também para alcançar diversas faixas etárias de crianças. Então, pessoal, esse é o nosso planejamento de aula. Agora, nós vamos para a montagem do livro 3D da história de Samuel. Muito bem, pessoal, aqui nós iremos montar o nosso livro Pop-Up 3D. Deixamos aqui algumas instruções. Quero lembrar para vocês que todos os livros 3D que nós disponibilizamos aqui na plataforma, vocês irão seguir esse passo a passo. Muda-se a história, muda-se as imagens, os cenários, mas a montagem do livro é padrão. Então, todas as vezes que vocês verem na plataforma um livro 3D desse aqui, se você esquecer, você vai vir assistir essa videoaula. Então, as instruções aqui: corte na linha reta, cole na área de colagem. Os personagens estão enumerados de acordo com as páginas. Exemplo, página 5, figura 5. Vou mostrar para vocês melhor daqui a pouquinho. Dica de papel: use papel sulfite fotográfico. Antes de vocês assistirem a videoaula, eu quero mostrar para vocês um pouquinho aqui da estrutura do arquivo para vocês entenderem na hora de impressão. Essa aqui é a capa. Nós enumeramos todo o livro, a começar pela capa. Número 1, página 1. Essa página 2 não tem aqui o pontilhado para cortar, porque essa é a base da capa, ou seja, é a contracapa, ok? E aqui o primeiro cenário, página 3, aí aqui, página 4 já é a base. Então é aqui que vai colar o personagem. Então todo o livro está enumerado. Então aqui são os personagens. Quando eu coloquei nas instruções que os personagens estão enumerados de acordo com a página, é isso aqui. Figura 4 é Ana. Lá na página 4 você vai colar Ana. Figura 6, Ana e Elcana. Lá na página 6 você vai colar Ana e Elcana. E assim sucessivamente. Outra dúvida que pode surgir: por que tem personagem com o mesmo número? Porque lá na cena são dois personagens. Então é para você entender que esses dois personagens ficarão na mesma página. Aqui ó, 16 e 18. Então é basicamente isso. Agora você vai assistir a videoaula e não esqueça, siga o passo a passo, faça uso desse material que está belíssimo e as crianças vão gostar muito e a sua aula ficará mais dinâmica. Você pode usar tanto o livro quanto os visuais. Então agora vamos lá e para a videoaula. Bom, aqui eu estou com as bases organizadas. Vejam que ficou livre aqui a parte da área de colagem. Não cortem essa parte, ok? Para ter espaço para você colar o cenário na base. A base são essas partes aqui. Então estão todas organizadas. Aqui estão as imagens do livro. Essa aqui é a capa. Aqui estão todos os cenários cortados e em ordem. Essa ordem aqui, vocês percebem que tem a página, tá? Eu estou fazendo esse vídeo bem explicativo porque os outros livros que nós disponibilizamos nesse formato não vai ter videoaula. Você vai seguir esse passo a passo, porque é tudo padrão. O que vai mudar são a quantidade de imagens, de cenário, porém, para a montagem é padrão. Pessoal, outro ponto importante são os personagens, eles que dão vida para a história. Então você precisa colar eles corretamente, tenha muita atenção. Então você deve observar bem o PDF e organizar os personagens, já colocar na ordem certa, tá? Se você tiver dúvida, você vai olhar os visuais da história. Sabe os visuais padrão da plataforma? Esse visual aqui é um bônus, é um extra. O padrão da plataforma são os visuais em PDF para impressão e em PowerPoint. Então, se você tiver dúvida na ordem do livro, você pode também acompanhar o visual padrão, porque são as mesmas imagens na mesma ordem. Então nós vamos começar a fazer a colagem e ver o resultado final do nosso livro 3D. Vamos começar a colar o nosso livro pela capa. Eu gosto sempre de colar no verso, para não sujar a base, tá? Então passa a cola no verso e aí colo na base. Não esqueça
que o número da página está aqui e ele tem que ficar nessa direção, tá? Bem, pessoal, depois da base colada no cenário, chegou o momento da dobradura. Você vai dobrar aqui. Depois que você dobrar, você vai cortar. Veja que esse aqui não está no centro. Olha só como vai ficar. Dobra essa parte, certo? Vira e pro avesso e dobra novamente. Tenta dobrar na mesma marca, ok? E dobra aqui. Você abre novamente. Dobra aqui, tá? Puxa aqui e dobra, certo? Ó, tá vendo aqui? Traz esse pra cá e dobra, que é pra fixar aonde o personagem vai ficar. Quando você levantar, ele já vai estar no ponto. E olha só que legal, eu vou colar o personagem aqui pra vocês verem, que é a Penina. Eu acho que é a terceira imagem, essa, a quarta imagem, a Penina zombando da Ana. Olha só como vai ficar legal. Só depois que você coloca o personagem, você dobra aqui novamente e a mágica acontece. Olha que legal, tá vendo? A Ana vai ficar aqui no fundo e a Penina na frente zombando da Ana. Muito legal, certo? Então, esse procedimento será feito com todas as páginas. Depois que tiverem todas dobradas, cortadas e os personagens montados, colados, aí nós vamos colar página por página.